Bem-vindo à Terra, cidadãos dos céus. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Efésios 1:4. As perguntas que ficam: de onde viemos? Quem somos? Por que estamos nesse mundo? Por que nascemos como homem ou mulher? Por que nascemos nesse tempo? Existe predestinação ou vida após morte? São tantas perguntas que permeiam toda a humanidade há tempos. Sábios, intelectuais, religiosos, céticos, ateus tentam responder essas questões, porém suas conclusões não chegam a um consenso. Em Jeremias capítulo 1, versículo 5, diz o seguinte: Antes que te formasse no ventre eu te conheci, e antes que saísses do útero eu te santifiquei e te ordenei como profeta para as nações. O primeiro ponto para entendermos a nossa pré-existência é olhar o mundo ao nosso redor. Espaço, tempo e matéria compõem nosso ambiente. Não pode haver matéria se não houver espaço. Não pode haver espaço se não houver tempo. E, na verdade, não pode haver tempo, espaço e matéria independentes, porque para que eles desempenhem suas funções, eles precisam existir simultaneamente. Em Gênesis 1, Bereshit 1, diz o seguinte: No princípio, começo, tempo. Deus, o Criador, criou os céus, espaço, e a terra, matéria. Há muitas passagens bíblicas que faz referência a uma existência anterior à criação desse espaço, tempo, matéria, ou seja, da nossa realidade visível, uma pré-existência. Este conceito cristão sempre foi defendido pelos pais da Igreja. Orígenes Adamantius, do século II, cria que a alma humana havia sido criada por Deus antes da concepção. Sua base teórica estava alicerçada em Romanos 9, do 11 ao 13, que diz o seguinte: Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo, como está escrito: Amei a Jacó, mas rejeitei Esaú. Infelizmente, após os nefastos concílios da Igreja, este conceito foi descartado, fazendo-nos acreditar que toda a vida começava na fecundação, que não é real. A Bíblia nos mostra claramente de onde viemos e para onde estamos indo. Se perguntarmos para um cientista de onde viemos, ele virá com uma resposta decadente. Somos seres em evolução. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. 1 Pedro 2,11. Somos peregrinos nessa terra. Somos estrangeiros. Estamos aqui passando um breve período de tempo. Nascemos, crescemos, tornamos-nos adultos, construímos uma vida, morremos e voltamos para casa. Entendamos um pouco mais sobre a pré-existência. Em Jó capítulo 10, versículo 11, diz: Não me vestiste de pele e carne, e não me juntaste com ossos e tendões? Deste-me vida e foste bondoso para comigo, e na tua providência cuidaste do meu espírito. Em Eclesiastes 12, 7 diz: O pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Como foi a formação de Adão? Deus criou Adão do quê? Do pó da terra. Então, para essa terra, a nossa carne voltará, mas o nosso espírito voltará para os braços de Deus. Em Romanos 5, do 10 e 11, diz: Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. O corpo, meus amados, é o vestuário da alma, um estojo, um avatar de carne e ossos, ou seja, um amontoado de carne.
A carne é o homem temporário. Na verdade, somos um espírito revestido de carne. 2 Coríntios 5, 1, 2, 3 e 4. Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Quando em Coríntios fala que nós precisamos da nossa habitação celestial, é o nosso espírito. E essa habitação temporária é essa carne, esse amontoado de ossos, órgãos, nervos, que aqui vai ficar. A alma é aquela que reside dentro dos nossos corpos enquanto estamos vivos. Na versão original do Antigo Testamento em hebraico, existem algumas palavras para se referir à alma, porém a mais comum delas, repetidas mais de 750 vezes, é nefesh. No Novo Testamento, a palavra que transmite esse pensamento é psique, como a versão grega, que remete à ideia de ser vivo, criatura vivente. Assim, é a alma que faz de nós seres vivos. É onde estão os sentimentos, talentos e desejos. É considerada o campo das emoções. Deus deu a alma para o homem ao assoprar nas narinas de Adão. Em Salmos 84, versículo 3 diz: A minha alma anela e te desfalece pelos átrios e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. O salmista ele não diz a minha carne anela. Não, ele disse a minha alma anela. Ó Deus, tu és meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti. Numa terra seca, exausta e sem água. Salmos 63, versículo 1. E o espírito? Ah, essa é a nossa ligação com Deus. O espírito é a parte que possui ligação com as coisas espirituais, ou com o mundo espiritual. O espírito abandona o corpo por ocasião da morte. Em Hebreus capítulo 12, capítulo 4, versículo 12, diz: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Em Gálatas 5:25, se vivermos em espírito, andemos também em espírito. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. João 20:22. E o meu Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o nosso corpo é esse amontoado de carne, amontoado de órgãos, de veias. A nossa alma é essa que está em conflito entre a vontade da carne e a vontade do espírito. E o espírito é o sopro do nosso Pai. Ele volta para Deus. Quando morremos neste mundo, quando a nossa carne morre neste mundo, a carne volta ao pó. O espírito volta para Deus. E a nossa alma? Por isso que o salmista fala muito: a minha alma anela por ti. Se tu, minha alma, a Deus suplica. Então, o salmista falava sempre na dor da alma, porque é essa alma que vamos dar conta ao Eterno. O corpo é a parte física. A alma é o nosso verdadeiro eu, que através dos 5 sentidos interage com o mundo físico. Tanto que Cristo disse que os olhos são as janelas da alma. Em Mateus 6:22 diz o seguinte: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Isaías 33 diz o seguinte, 33, versículo 15:
Aquele que anda corretamente e fala o que é reto, que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita o suborno, que tapa os ouvidos para as tramas de assassinato e fecha os olhos para não contemplar o mal. Olha para mim e responde, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Sendo assim, meus amados, o mundo espiritual já existia antes do mundo físico. O nascimento não é o início da nossa existência aqui, e sim a nossa entrada nessa realidade. Nossa pátria não é aqui, e sim nos céus, de onde aguardamos nosso Salvador vir e nos buscar. Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. 1 Coríntios 15, 50. Portanto, os irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Hebreus 10, 19. O Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Hebreus 13, 20. Fomos criados antes da fundação do mundo, porém, destituídos da glória, após pecarmos em espírito contra o Pai. Então, amados, andamos em espírito, andamos ansiando pela volta de Cristo e ansiando em estar dentro da vontade dele. Eu ouvia muitas pessoas dizerem que o melhor lugar do mundo está dentro da vontade de Deus. Shalom, shalom a todos, que as bênçãos do Eterno sejam na vida de cada um. Amém.